Oi, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro Galvão, sou professor do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, em Manaus, coordenador desta sessão número 3 do Laboratório de Ideias, junto com o Rodrigo Shoji, da Universidade Estadual do Amazonas. A minha descrição visual, eu sou um homem pardo, careca, com óculos, barba, camisa preta. No meu fundo tem uma estante suspensa com alguns livros e um sofá de fundo verde. De vez em quando passa uma gata laranja peluda para lá e para cá, querendo chamar mais atenção. É um prazer poder recebê-los aqui nesta sessão 3 do Laboratório de Ideias, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, nosso querido EduComp 2023, que é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, através do Grupo de Interesse de Educação em Computação, GIEC, promovido agora a Comissão Especial de Educação em Computação, CEDUComp, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. O Lab de Ideias é um espaço de acolhimento de trabalhos iniciais, então, no começo, não são completos, com o objetivo de compartilhar experiências e sugestões, dando feedback às pessoas autoras, ajudando-as a evoluir nos seus trabalhos. Nós vamos começar com a apresentação de 3 trabalhos, cada um vai falar 5 minutos, e depois teremos um bom tempo para debatê-los. Vocês que estão aqui presentes na sala podem interagir com comentários no chat e perguntas também, comentários ou perguntas no chat aqui do Google Meet, e durante a discussão a gente vai incluir, eu e o Rodrigo, vamos incluir na medida do possível. Para ajudar a manter o contexto, eu peço para vocês indicarem qual é a pessoa ou o trabalho para quem você está direcionando a sua pergunta, o seu comentário, para facilitar aqui a discussão no chat. São 3 trabalhos, a gente pode perder o contexto. Também vocês podem pedir a palavra durante a discussão usando o recurso de levantar a mão do Google Meet. E fiquem à vontade para abrir a câmera também, para poder participar. Por fim, pedimos que mantenham seus microfones fechados durante as apresentações e sempre que não tiverem com o domínio da palavra. Tá bom? Então, vamos iniciar nossa sessão com a apresentação do seguinte trabalho: Ensino de Computação Potencializado pela Contação de Histórias, de autoria de Aline Ferreira Pereira da Silva e Aide Romão. A gente convida a Aide Romão, segunda autora, para compartilhar a sua tela e fazer a sua apresentação em até 5 minutos. Agradecemos a participação de todos. Vamos ver a apresentação da Aide. Me veem, me ouvem? Oi? Minha autodescrição. Eu me chamo Aide, sou de cor preta, com os olhos pretos, cabelos pretos, curtos,
na altura do ombro. Educomp, o legado do ensino remoto na educação em computação 2023. Laboratório de Ideias. Eu me chamo Aide Romão, sou estudante do curso de licenciatura em computação do IFBA Campus Santa Amaro e, juntamente com minha colega Aline Silva, nós iremos trazer nossa ideia, que é sobre o ensino da computação potencializado pela contação de histórias. Bom, vamos entender a importância da contação de histórias na educação infantil. Bom, tendo como público-alvo a educação infantil. Então, essa técnica, ela é uma técnica pedagógica que se apresenta como sendo uma maneira eficaz, né, para o ensino da computação, como também para as demais disciplinas da educação infantil. Então, esse recurso, ele é possível, né, que as crianças desenvolvam a sua imaginação, a sua curiosidade e, ao mesmo tempo, que elas se envolvam com o tema que está sendo proposto pelo professor. E, além disso, as crianças, elas conseguem compreender os conceitos mais complexos de forma divertida e também lúdica. O pensamento computacional na educação infantil, segundo a proposta da BNCC, solucionar problemas decompondo em partes menores, identificando passos, etapas e ciclos que se repetem e que podem ser generalizados ou reutilizados para outros problemas. Então, assim, o pensamento computacional é a forma de pensar em solucionar problemas de uma forma estruturada e a partir de uma sequência lógica e utilizando os conceitos da computação. Então, assim, a partir do momento em que decompomos um problema em partes menores, nós podemos identificar as etapas que se repetem e de que forma essas etapas acabam facilitando a resolução desse problema. Então, assim, essas etapas, elas podem ser generalizadas ou reutilizadas em outros problemas, né? E se tornando uma solução muito eficiente. No clássico, trouxemos uma sugestão de atividades. No clássico literário, Os Três Porquinhos, é possível trabalhar com a tarefa lógica de verdadeiro e falso, em que a criança recebe duas cartas, sendo uma verdade, representando logicamente o verdadeiro, e uma vermelha para representar o falso. Então, o docente irá fazer perguntas sobre o material usado para construir as casas dos três porquinhos. E para cada pergunta, a criança apresenta um resultado da sua avaliação e, em conjunto, discutem os acertos com base na história e nos seus conhecimentos prévios. Nós trazemos também uma outra proposta de sugestão de atividades, que pode ser aplicada utilizando esse mesmo clássico literário e a ordenação da história. Então, assim, nessa atividade, o docente inicialmente realizará a leitura da história na sua ordem tradicional e, em seguida, a história é representada imageticamente em partes ordenadas e cabe às crianças ordená-las para que possam retornar à história original. Em ambos os casos, as tarefas elas podem ser trabalhadas em grupo e usar recursos computacionais. E esses recursos podem ser tanto recursos plugados e também desplugados. Plugados utilizando um software e desplugados utilizando imagens, blocos de notas, enfim. Então, assim, trazendo as potencialidades do ensino, nós trazemos uma abordagem socio-interacionista. Então, assim, por meio da contação de histórias na educação infantil, para o ensino da computação, surge também essa abordagem socio-interacionista, em que esse tipo de abordagem ela se dá com uma aprendizagem com foco no processo social, um processo contextualizado, onde as pessoas elas aprendem através das interações com outras pessoas e também com o mundo ao seu redor. Então, não é um processo individual e isolado. E aí o papel do professor enquanto o ensino da computação. Então, assim, ele é utilizando a contação de histórias na educação infantil, ele será um facilitador, um mediador nesse processo, estimulando, a partir de um ambiente seguro, estimulando um espaço acolhedor para as crianças,
estimulando a comunicação, a criatividade, a curiosidade, o respeito mútuo e também o trabalho em equipe. Então, nossa proposta, diante das ideias que foram apresentadas, a gente sugeriu uma proposta de criação de um e-book. Então, assim, sugestões de atividades contendo contações de história, que essas histórias elas podem ser utilizadas para apresentar problemas e também desafios que precisam ser resolvidos pelos esses estudantes. Então, assim, demais a pensar no pensamento computacional para encontrar soluções. Então, assim, a proposta do e-book é justamente o material, e esse material ele pode ser disponibilizado de forma rápida, né, de fácil acesso, e sendo disponibilizado em formato digital, ele vai conter algumas sugestões de atividades, que nós trazemos, por exemplo, né, essas e mais. Então, essas sugestões de atividades, ele lá contém um passo a passo de como o professor ele poderá utilizar, e um ponto importante é destacar as atividades que elas deverão fazer uma relação com as competências e habilidades compostas no nosso ABNCC. Então, assim, esse e-book é um manual, onde o professor poderá implementar a contação de histórias utilizando o ensino para o pensamento computacional. Então, o nosso produto final, né, para os professores da educação básica, eles terão acesso a esse material em formato digital, que irão ajudar a ensinar as crianças da educação infantil, né, o ensino da computação. Então, levando em consideração que essas atividades, elas deverão ser sugeridas, possam ter as possibilidades de adaptações a histórias pertencentes à sua realidade e também à sua regionalidade, ou seja, a regionalidade destes estudantes. E aqui, meu muito obrigada. Obrigado, Aide, por ter compartilhado as suas considerações iniciais aí do projeto. E aí eu passo a palavra ao Rodrigo para conduzir os 2 próximos trabalhos. Opa, obrigado, professor Leandro. Bom, então, dando continuidade aqui à nossa sessão, então vamos para a próxima apresentação do trabalho intitulado Project ES, ou Projects, proposta de plataforma de fomento à prática de Design Thinking por estudantes de graduação, de autoria de Dariane Ramos Abiche, Ícaro Iglesias e Rafael Parisi. Eu gostaria de convidar a Dariane para compartilhar a tela dela e iniciar sua apresentação, por gentileza, em até 5 minutos, Dariane, por favor. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Dariane Abique, eu sou do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal Farroupilha, do campus São Borja, interior do Rio Grande do Sul. Então, eu sou mulher, branca, tenho cabelos castanhos, lisos e compridos, olhos também castanhos, utilizo óculos de grau de armação marrom, estou vestindo uma camiseta verde escura, e atrás de mim é uma parede na cor branca. Então, eu vou apresentar a Projects, que é a proposta de uma plataforma de fomento à prática de Design Thinking por estudantes de graduação, que foi um trabalho, então, que é uma ideia proposta por mim e pelos professores Ícaro Iglesias, Tânia Maria Chaves e Rafael Parisi. Bom, então, partindo do ponto de vista que precisamos construir projetos, neste caso aqui, de software, que sejam claros, concisos e coerentes com a realidade, com as necessidades dos usuários, e tendo em vista também o destaque que o Design Thinking tem recebido nos últimos tempos, que torna-se necessário, interessante, aprender a utilizar o Design Thinking já durante a graduação. Por isso que propomos a Projects, sendo então a união desses temas da engenharia de software, do Design Thinking e da gamificação, para auxiliar os professores a conduzirem os projetos de software
através, então, do Design Thinking, a fim de obter maior colaboração entre os estudantes e propiciar a geração de ideias inovadoras. E também, com a gamificação, conseguir fomentar o engajamento dos estudantes nas atividades e na construção do seu próprio conhecimento. O fluxo principal, então, proposto pela plataforma é que possibilitar, então, que os professores criem esses projetos na plataforma com o assunto que desejarem, seguindo o modelo do DDT proposto, e que, então, os estudantes possam solicitar a participação nesses projetos já cadastrados. Uma vez aceitos, eles terão acesso às atividades que estarão na plataforma, né, nesse projeto, e poderão, então, ler, aprender, praticar sobre as técnicas de design que estão relacionadas ao Design Thinking e responder, submeter respostas a essas atividades propostas, também podendo serem recompensados por esses envios e, posteriormente, ter um feedback dos professores. O modelo DDT que decidimos colocar na plataforma é o modelo DDT da Day School, que é a Escola de Design da Universidade de Stanford, e ele contém 5 etapas, que são a empatia, definição, ideação, prototipação e teste, mas elas não têm a obrigatoriedade de serem realizadas nessa sequência mencionada. Então, para começar já a colocar essa ideia um pouco em prática, a gente pensou em definiu, então, um escopo para um MVP, que possibilitasse inicialmente, então, cadastrar usuários, cadastrar as técnicas, poder disponibilizar que professores, no caso, usuários, professores, pudessem cadastrar projetos e que os usuários estudantes pudessem, então, fazer a solicitação de participação e visualizar o projeto. A nossa ideia, então, a gente já começou pensando lá com os protótipos, a evolução da nossa ideia, né? Eu já venho com os protótipos de baixa fidelidade no papel mesmo, depois passando já para a aplicação dos elementos com uma ferramenta virtual já, até nós já alcançarmos os protótipos de alta fidelidade, que serviu para a implementação, no caso desse primeiro MVP, que agora, a partir de agora, eu já vou mostrar os prints de algumas telas que a gente já implementou conforme esses protótipos. Então, aqui seria a visualização de um projeto, no caso, né, da plataforma, onde o usuário poderia, então, navegar entre as etapas, obtendo algumas informações, né, acerca de o que é empatia, o que é definição, enfim. Aí, à medida que selecionar uma dessas técnicas, dessas etapas, embaixo também são alternadas, no caso, as técnicas que foram relacionadas a cada uma dessas etapas, e selecionando uma dessas técnicas, também pode ser visualizado o conteúdo de definição, descrição, como realizar essas técnicas. Então, já trazendo aqui mais uma parte de cadastros, que seria, então, o cadastro do projeto em si, que o professor, então, poderá colocar os dados gerais, e a montagem, então, das etapas, elas são fixas, né, as etapas, mas as técnicas podem ser adicionadas de acordo com o desejo do professor, no caso. E elas não necessitam, a mesma técnica pode ser utilizada em diferentes etapas. Então, a nossa ideia, ainda falta nós implementarmos algumas coisas, né? Por isso a gente traz para discussão aqui, mas a ideia é mais ou menos isso, com a junção da engenharia de software, do design thinking e da gamificação, criar, então, projetos para auxiliar e engajar o ensino-aprendizagem do design thinking aplicado ao desenvolvimento de software, e como ainda precisamos trabalhar, no caso, a ideia da gamificação, para colocar esses conceitos de gamificação na nossa ideia, né? E também conseguir realizar testes e validações com os usuários.
essas são umas referências que embasaram a nossa apresentação, então agradecemos a atenção e ficamos à disposição. Oi, Dariane, a gente que agradece a tua apresentação, muito bem. Vamos já daqui a pouco para uma rodada de discussão e contribuição com o trabalho, tá? Vamos agora, Obrigada. a gente que agradece. Vamos agora aí para a apresentação do terceiro trabalho, intitulado Ideias para uso do Google Colab no ensino de computação, de autoria de Ricardo Ferreira, Michael Caneste e José Augusto Nassif. Então, nós gostaríamos de convidar o Ricardo, né? Para compartilhar a tela, por gentileza, e em 5 minutos fazer a apresentação. Ricardo, por favor. Obrigado. Okay. Compartilhei, vocês estão vendo? Sim, estamos. Vamos apresentar. Então, meu nome é Ricardo Ferreira, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Fazer minha descrição, eu tenho branco, com cabelo branco também, óculos quadrado, estou usando uma camisa vinho, no meu fundo tem um armário com livros. Os outros coautores são Michel Caneschi, da Universidade Federal de Minas Gerais, e José Nassif, também da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Então, esse trabalho a gente já vem desenvolvendo o uso de Colab há bastante tempo com o ensino, e aí surgiu novas ideias para ampliar esse uso para outras disciplinas de computação e ampliar ela no sentido de gerar material mais com autocorreção e monitoramento para o professor acompanhar a execução das atividades por meio dos estudantes, né? Então, existem vários exemplos nesse trabalho, a gente apresentou também um mini curso ontem, e esses links que estão no slide têm os Colabs, né, que são os exemplos. Então, o Colab vem do Jupyter Notebook, é um espaço que você consegue abrir no seu browser, e consegue compartilhar código e texto, né, então você tem explicações, então ele é muito usado na parte de inteligência artificial, e o que a gente desenvolveu nesse trabalho, a gente já vem usando em vários, é trabalhar um pouco a parte de formulários que tem dentro do Colab, mas é pouco difundido, e que você possa fazer questões, né, e gerar uma autocorreção para dar um feedback para o estudante, para motivar o estudante a, durante a leitura do material, a execução das células de código, etc., ele possa fazer questões. A gente começou a trabalhar, a gente está gerando ao longo do ano em mais material que permita, né, que tenham questões com forma texto, com equações, né, que permitam usar os recursos da linguagem, questões que podem ser de matemática básica, que sorteiam equações de segundo grau, e aí cada aluno pode estar fazendo um exercício diferente, pode fazer quantos exercícios quiser, e a ferramenta autocorrige. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui online de uma ferramenta de programação. Então, aqui eu tenho um questionário, e aí eu fiz uma pergunta que eu acabei de gerar, e ele quer saber quais os elementos que estão entre o 6 e o 9 da lista, né? Então, esse aqui é o 0, né? 1, 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu contei certo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6, 7, 8, né? O 9 não seria, né? Então, ele teria que responder do menos 6 ao mais 10. Então, ele vai fazer isso aqui dinamicamente, né? E com a lista, né? Menos 6, aí tem que ter umas restrições de sintaxe aqui, né? Menos 10. Então, se ele fizer isso corretamente, e é autocorrigido na hora aqui, né? Então, essa é uma primeira ideia. A gente está trabalhando nesse tipo de material. Aí já faz vários outros exemplos, com símbolos gráficos, com tabelas, e por aí a gente está desenvolvendo. Outra ferramenta é permitir que os professores consigam instalar outras linguagens, né, de uma maneira fácil, que o Jupyter Notebook ele é mais voltado para ensino com Python, mas a gente pode instalar, por exemplo, Rust, e a gente generalizou. A outra é ferramentas que são antigas, né, que tem linha de comandos, que a gente pode estar trazendo para rodar dentro do Jupyter Notebook e associar uma interface gráfica. Então, aqui é um exemplo, né? Também vou passar rapidinho aqui. E aqui a gente tem a ferramenta que a gente criou, que ela vai encapsular a linha de comando, aí a pessoa só precisa escrever que ele quer estudar cache, e ele pode anexar um código, né? A partir do momento que ele executa, ele escolhe aqui os tamanhos, gera essa interface aqui, a gente fez mecanismos para os professores poderem construir interface, demora um pouquinho e simula, né, aqui a cache,
e faz ao vivo aqui, né, a simulação. Ele pode modificar o código aqui e rodar uma nova simulação, aqui diminuir o tamanho do vetor, né, e aqui ele executa, né, e aí vai rodar uma nova simulação, vai gerar uma nova simulação. Então, ele evita de ter que decorar, né, esses comandos aqui. E, por fim, né, a gente trabalhou no uso do protocolo MQTT para dar um feedback. Muitas vezes os estudantes fazem as atividades e o professor não consegue acompanhar. Então, tem que instalar lá servidor, etc. O professor, às vezes, não tem conhecimento dessa parte. Aí, o que a gente sugere é usar o protocolo MQTT, onde o professor, simplesmente no Colab dele, ele precisa criar uma lista de tópicos com hierarquia, como se fossem umas pastas, né, de folder. Então, ele colocou aqui a disciplina, o ano, a atividade, o aluno vai cadastrar, o aluno vai pôr a matrícula dele e o professor vai poder acompanhar as questões que ele faz. Então, cada estudante vai estar rodando no seu computador, respondendo as suas questões, cada estudante vai ser identificado pela sua matrícula, e o professor vai ficar aqui ligado, né, monitorando. A gente está melhorando isso para, às vezes, o professor, que o Colab tem um problema que só pode ficar logado 8 horas, né, de forma gratuita. Aqui também vou fazer uma demonstração. Então, aqui eu liguei, né, o Colab do professor, que ele está monitorando, e aqui eu criei, né, um Colab do estudante. Então, o estudante aqui, esse estudante, a matrícula dele é 123, eu vou estar aqui respondendo uma questão, aqui eu acertei, aí vamos supor que eu erro o nome do Alan Turing aqui, aí aqui, vou falar que eu errei, né, e aí vamos tentar de novo, né, e aqui eu estou respondendo, né, as questões, e aqui eu abri no outro browser, outro estudante, né, que a matrícula dele é 999, né, e aí eu também vou tentar fazer aqui um exercício, o exercício é questão 2, né, e aí vou mudar aqui também, errar, né, e depois vou acertar de novo, né. Então, os estudantes vão estar fazendo, né, e o professor vai estar recebendo, né. Agora vamos ver se o professor realmente recebeu, para a gente encerrar aqui. Uma vez que o professor encerrou as atividades, ele vai sair aqui, né, isso vai estar gravado localmente um arquivo, que é esse monitor, que é um arquivo Excel, e aí ele pode estar rodando aqui, né, isso aqui seria a última vez que eu rodei, né, aí agora eu vou rodar agora, né, para pegar o que eu acabei de fazer agora, né, então eu fiz agora, no dia 22, né, aqui o dia, né, a data, né, aí tem as questões, né, e os alunos, que foi o 1, 2, 3 e o 9, 9 aqui. Então, a gente conseguiu acompanhar aí o trabalho, né, e a gente vai desenvolver para fazer essa aquisição de dados para o professor conseguir fazer histogramas, acompanhar o tempo de questão, etc., aí dos estudantes, né. Muito obrigado aí pela atenção. Professor Ricardo, a gente que agradece a sua apresentação, muito obrigado. Bom, então agora a gente vai para a próxima fase da nossa sessão, que é o momento em que nós vamos realizar uma discussão, né, em cima dos trabalhos que foram apresentados. Então, a ideia agora é que cada um dos apresentadores, a sugestão é que cada um dos apresentadores dos trabalhos façam perguntas entre si, né? Então, por exemplo, o professor Ricardo pode fazer uma pergunta para a Dariane, né? A Dariane faz uma pergunta para o professor Ricardo. Então, a ideia é fazer esse momento inicial aí de discussão e contribuições. Isso, não é, professor Leandro? Exatamente. Né, a gente pode começar, né, pela Aide, né, que iniciou as apresentações. Aí ela escolhe para quem ela quer fazer a pergunta dela. E daí a gente segue num ciclo. Eu queria falar sobre a segunda proposta que foi apresentada em relação à gamificação. E eu gostaria de saber, né, como foi que ela chegou nesse pensamento de que a gamificação poderia ajudar no processo de ensino-aprendizagem? Bom, nas nossas revisões de literatura, né, a gente encontrou a gamificação como ela também sendo um exemplo, no caso, uma alternativa de aplicação de metodologia ativa de ensino-aprendizagem, no caso, né, sendo uma proposta para uma alternativa
ao ensino tradicional, no caso, para deixar as aulas mais dinâmicas, para, enfim, estimular que os alunos, no caso, se interessem por aqueles assuntos que estão sendo apresentados, e também traz bastante benefício nas literaturas que faz com que os alunos se engajem mais no sentido de eles irem procurar o conhecimento, não só ficar recebendo o conhecimento dos professores, enfim, na sala de aula, e isso, então, estimula muito mais a aprendizagem, fazendo com que se tenha mais esse interesse em praticar, em estudar, enfim. Certo. Obrigada pela resposta. Ainda, Ariane, você teria alguma pergunta para o trabalho do Ricardo? Pode ser. Antes eu queria parabenizar os dois, né? Achei propostas muito interessantes. Fiquei até pensando, o que eu posso contribuir, o que eu posso perguntar, enfim, é até um pouco difícil, mas, então, para o Ricardo, eu vi que no texto dele, ele comenta que, no caso, o Colabs pode ser utilizado para disciplinas que não sejam computação, né? Eu utilizei também para Python. Então, tipo, se essa proposta, no caso, teria algum exemplo de como utilizar para outras disciplinas que não sejam computação, no caso, seria, aí a pergunta é se, tipo, seria utilizar formulários para outras disciplinas, enfim, como que seria para outras disciplinas, se tem essa proposta, enfim. Obrigado pela pergunta, e também gostaria de parabenizar os dois autores, os dois autores da sessão, né? A ideia é que eu acabei não mostrando aqui, mas tem um dos exemplos que a gente disponibiliza, seria uma coisa bem básica de matemática, que é equação, né, de segundo grau. Então, assim, a ideia é gerar formulários que sejam programáveis, que gerem autocorreção, com lista de perguntas e respostas, mas às vezes algumas dicas de como gerar programas simples para gerar questões aleatórias para professores de matemática, professores de física, que possam gerar visualização. Então, até já existem alguns collabs para ensino de física, matemática, química, mas a gente estaria inserindo na atividade, né, que é usado mais como apostila, né, alguma coisa que tivesse exercícios e que tivesse algum mecanismo de autocorreção, que a gente está mais trabalhando nesses mecanismos, né, e que também, nessa parte de monitoramento, o professor da matemática ou da física possa saber se está tendo uso ou não, né, se aquela ferramenta está sendo eficaz ou não, né, essa ideia do monitoramento não é ficar vigiando se ele está fazendo, mas pelo menos saber se o que ele fez é útil ou não, se os estudantes estão usando, a frequência, né, mais nessa linha aí, e tentar não ter muita carga de programação, ou seja, tentar ser uma coisa acessível para um professor que tem algum conhecimento de programação, mas não precisa ter conhecimentos aprofundados, né? Um conhecimento básico de Python, ele consegue fazer pequenas modificações do material e adaptar a sua realidade, né, para ensino geral, né, fora de computação, pode ser também para as engenharias, né, para biologia, etc. Certo, muito interessante. Obrigada. E você, Ricardo, teria, né, alguma pergunta? pergunta? Voltar para o ciclo para a ID, né? Para a ID, justamente. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Eu acho bem interessante essa parte, né, lúdica de trabalhar com criança. Tem muito esse negócio da computação desplugada, que eu acho, assim, muito interessante. Você mencionou da plugada. Só que eu consigo enxergar mais, né, não sei se é porque a gente é da matemática, né, mais exemplos ligados à matemática, né. E aí, a ideia de vocês colocarem material, né, ou histórias regionais, né, pensar em problemas de ordenação, e eu queria saber se vocês já pensaram em algum exemplo, por exemplo, para ensinar mesmo conceitos, às vezes, de programação, para começar o conceito de programação, e como que seria contar, qual história que eu deveria contar, né? Porque, assim, para a lógica eu entendo o exemplo, mas, assim, se eu quiser ensinar programação, né, qual que seria uma boa história?
Bom, a gente pensou em N histórias, né? Então, assim, como o senhor trouxe mesmo a questão da matemática, porque a gente já pensa aqui naquela musiquinha, aquela historinha dos patinhos, né? 1, 2, 3. Então, assim, nos remete muito a isso, porque quando essa ideia surgiu, ela surgiu pensando na matemática, mas a gente fez um recorte para a computação. Como pensar? Porque a gente precisa pensar como resolver tais problemas. Então, a gente pensou talvez num labirinto, onde aquele estudante, a gente ia formular, criar uma história de um labirinto, onde ele teria que realizar alguns passos. Então, assim, porque ensinar computação, a gente precisa ir na base, né? Ele precisa entender o que se pede, e aí, a partir do momento em que ele lê uma história, ele vai entender, e depois ele vai seguir passos, e esses passos vai chegar à resolução final. Então, assim, no primeiro momento, a gente pensou no labirinto. Uhum. É bem interessante, visual, né, ordenação, labirinto. Eu pensei assim no Quicksort, distribuir cartas, né, e eles escolhem uma carta, dá metade para um, metade para o outro, algumas coisas assim que pode ser, esses algoritmos também pode ser interessante, né, E de... que entra aí a matemática lógica, É, né, também. é. Muito obrigado aí pela resposta. Por nada, e parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei pensando em como pensar, né, na sua proposta, trazendo para a computação desplugada também, né, que seria uma outra vertente que você poderia ter alguns blocos e esses blocos fazer associações. Não sei, que poderia ser uma contribuição para o seu projeto, não sei, mas fica a dica. Tá, obrigado. Por nada. Tem uma pergunta aqui do Eric para o Ricardo, né, o terceiro trabalho. Desde o minicurso que você ministrou, eu fiquei pensando se ele, no caso você, né, Ricardo, acredita ser possível usar o Colab também para o ensino de refatoração de código e assuntos similares em introdução à programação. Talvez uma forma mais interativa de se chegar de um código ruim para um código bom. Você chegou a fazer alguma tentativa, algum nesse sentido aí, de refatoração? Não cheguei a mexer com refatoração, mas eu acho que permite, né, a visualização, né, de códigos. Aí seria interessante alguma maneira, né, de a pessoa pode estar acompanhando, que o próprio Colab você pode estar vendo várias versões, né, mas aí seria interessante desenvolver algumas ferramentas, né, que desse essa métrica de ruim, né, ou bom, né, que ele fosse fazendo as submissões. Aí hoje se usa muito submissão de código, né, mas tipo maratona, mas está mais interessado em desempenho, né, se está resolvendo ou não o problema, mas não na qualidade, né, a qualidade, assim, da codificação, acho mais, que o Pedro está perguntando, mais difícil de avaliar, né, então acho mais difícil, possível mas é um desafio para os desenvolvedores, né, de dar esse retorno, né, do que seria um código ruim ou bom, mas os próprios estudantes nessa ideia de monitoramento poderiam estar votando, poderiam estar fazendo escolhas, né, e aí você poderia ter um retorno, né, poderia estar acompanhando a evolução, né, das submissões, mas teria que, para automatizar mais, desenvolver algumas ferramentas que sejam capazes, né, é possível programar a célula que envia esse código que o estudante fez, né, para ser analisado por alguma ferramenta e dê alguma métrica, e aí o estudante pode também fazer essa avaliação de bom ou ruim dele mesmo também. Isso aí pode estar alimentando o sistema também. Perfeito. Eu vou aproveitar e engatar uma pergunta relacionada. Daqui a pouco eu passo a palavra para você, tá bom, Rafael? Porque teve um trabalho que falou sobre PBL, né? Foi o segundo. Porque assim, você falou muito do assunto, ensinar ali arquitetura, né? Aquela parte lá de memória ou programação. Mas a questão da metodologia, por exemplo, aplicar uma metodologia individual, ou um PBL, ou um POGIL, ou alguma outra metodologia para ensinar, sei lá, programação em pares, né? Será que dá para adaptar também esse Colab
para metodologias específicas, ou testar ele em metodologias, quais seriam mais adequadas ou não? Vocês chegaram a planejar algo nesse sentido? Ele é colaborativo também, no sentido que pode fazer partes, pode fazer grupos, né? Você pode embutir texto, né, junto com o código, e ali ter o fluxograma da sequência, né, seguindo uma determinada metodologia, né? E a ideia desse feedback também você poderia estar acompanhando, né, a evolução, né? Porque cada um vai fazer de forma assíncrona no seu computador, ou se comunicando, né? E o fato de compartilhar e é colaborativo no sentido de você andou até uma certa etapa, passar para o outro, então acho que dá para incorporar, sim, pelo fato de ser, na verdade é um computador que você usa dentro do browser, acho que a maior vantagem é essa, né, que você unifica o ambiente, você não precisa instalar nada, você só precisa executar aquilo ali dentro do navegador, e permite você descrever textos, colocar vídeos, colocar toda a mídia num único ambiente. Então, essa é a unificação que eu acho que é a maior contribuição aí, né, de usar, né, e usar dentro do navegador, né. E aí é um computador, então dá para fazer tudo que você quiser, a princípio, né. E aí é só querer desenvolver, né. E a gente está querendo mais dar exemplos, né, de como trabalhar essa parte. Obrigado. Rafael? Pode ser por áudio mesmo aqui? Claro, à vontade. Bom, boa noite a todos, parabéns pelos trabalhos apresentados. Eu queria direcionar minha pergunta para a Aide. Eu gostei muito do trabalho e fiquei com umas dúvidas. Por exemplo, Aide, como que vocês chegaram na conclusão de que um e-book seja a mídia que vocês vão produzir? Existe a possibilidade de vocês desenvolverem outro tipo de material, por exemplo, um site ou algo digital, na web, por exemplo? E a segunda pergunta é em relação ao material mesmo, né, de contação de histórias. Vai estar associado à contação de histórias ou à história, o conceito de computação que está sendo estudado? Como que vocês pensaram em elaborar isso no material de vocês? Bom, muito obrigado pela pergunta, viu? Obrigado por gostar da nossa proposta, né, de ser interessante. Então, a gente pensou, e no futuro a gente dá um mini curso, e quanto à questão das mídias, o compartilhamento, por ser algo, né, que é acessível a todos. Então, assim, todos os professores têm acesso às mídias digitais, e no futuro, quem sabe, a gente não pensou nessa ideia de ter um site, mas é uma sugestão, e gostei da ideia. Então, assim, a gente, ao disponibilizar essas histórias, a gente vai sim colocar, estruturar como serão essas atividades, quais as competências e habilidades essas crianças irão desenvolver ao realizar essas atividades e trazer o pensamento computacional, porque a gente entende que hoje, dentro do nosso curso, o estudante, quando chega, o calouro, quando chega, muitas vezes ele se depara, né, com o computador, com a tela para poder programar, e aí, né, vem as dificuldades, vem a desistência. Então, a gente, ao estar realizando essas atividades pautadas no pensamento computacional, aquela criança, hoje, será aquele jovem no adulto, que poderá ser, sim, um estudante da área de computação. Esse é o nosso foco. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Perfeito. Eu tenho, só pegando a oportunidade aí, né, essa questão aí do site, né, tem um canal no YouTube, né, porque ter uma demonstração da contação de histórias, né, eu também cheguei a viajar, assim, quando eu li teu trabalho, né, para ir além do e-book, né. Aí eu queria saber também se vocês pesquisaram, assim, por exemplo, na hora que você vai montar as atividades, vai recomendar, eu acho que tem que ter, acho que um conjunto, assim, de boas práticas, né, de como recomendar, quais são os campos, o que não se deve fazer quando você está recomendando atividades também aos professores, né, que às vezes não é só as boas práticas, tem as boas não práticas também a se evitar, né. Vocês chegaram também a fazer esse levantamento? Eu confesso que
nesse quesito a gente não pensou, né? Mas algo que a gente pode também estar agregando ao nosso trabalho. Gostei muito, né, da ideia de Rafael em relação ao site, até porque eu já faço alguns trabalhos relacionados ao desenvolvimento web, então, né, agora é arregaçar as mangas e fazer. Então, assim, quanto à questão das boas práticas, a gente pode, sim, pensar nessa perspectiva agora, já que foi algo que lhe chamou a atenção, então é algo que a gente vai começar a estudar e a gente vai estar melhorando aí o nosso trabalho e, quem sabe, um site, né? Tá ótimo. Eu queria agora, deixa eu ver. Não tem perguntas aqui no chat. Vocês podem perguntar, não fiquem acanhados, nem acanhadas, não, gente. Eu queria fazer uma pergunta para o trabalho da Ariane, né? Em relação à gamificação, primeiro uma sugestão, né? Você falou assim de olhar trabalhos, né? Que já falam que trabalham com a gamificação, mas eu recomendo olhar também trabalhos que mostram o dark side, né, da gamificação também. Né? Foi algo que também eu já trabalhei no passado e a gente tem um deslumbramento, assim, mas às vezes a gente percebe, quando disponibiliza a gamificação, que a depender de como ela é construída, o aluno acaba perdendo tempo em pontuar a gamificação do que realmente aprender. Né? Então, tem trabalhos que usam esse mesmo termo, né? Dark side da gamificação, né? Recomendo dar uma olhada neles antes de começar a projetar mesmo a gamificação de vocês. E a pergunta, esse é um comentário, né? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nessa plataforma aí, né? O Projects, né? O que torna ela assim uma plataforma de aprendizado mesmo? Não é só um tutorial, um passo a passo, tipo só praticar se eu estou seguindo lá as etapas do design thinking, né? Em que realmente assim eu estou fazendo uma besteira como aluno, né? E aí a plataforma está me guiando a um aprendizado do design thinking. Sim, no caso, só vou comentar também da gamificação, Claro. tanto que esse é um ponto que nem eu falei, a gente precisa aprofundar mais, justamente por isso que ela tem os benefícios, mas também tem os não tanto, né? Então a gente precisa saber como aplicar de forma correta, né? E que traga, então, muito mais benefícios do que essas coisas que podem não acabar atrapalhando, enfim. E aí, no caso, assim, a nossa ferramenta, a ideia, no caso, é não só disponibilizar essa ferramenta, tipo, colocar online e usem, no caso, né? É mais que isso, no caso, por exemplo, assim, sugerir a utilização dela, por exemplo, assim, para um professor propor uma atividade em sala de aula, né, de engenharia de software, por exemplo, que vai fazer um trabalho que vai ser trabalhado em sala de aula com a plataforma sendo um apoio. Então, no caso, assim, um apoio didático, né? Mas toda a interação dos alunos, no caso, né, que seja presencial, porque não, no caso, o Design Thinking, né, ele é colaborativo, então não existe uma aplicação correta, no caso do Design Thinking, sem essa colaboração direta, ou trocar ideias, enfim, né? Então, que ela seja muito mais, então, um apoio didático e que essa experiência, no caso de troca, que realmente faça a construção do aprendizado, né? Claro que vai, então, ter como guiar os estudantes e auxiliar os professores, no caso, né, para disponibilizar os materiais, enfim, mas eu acredito que somente com a plataforma não vai construir conhecimento, né? O que vai construir o conhecimento vai ser essa interação presencial, né? Que vai ser proposta. Então, não é só, no caso, utilizem a plataforma, né? É que tenha um contexto, que o professor coloque um contexto, né? Que produza uma atividade em sala de aula. Muito boa essa preocupação mesmo. Não sei, só mais uma ferramenta, né, disponível, né?
Acho que essa questão, assim, já que a gente está falando, né, estamos no contexto, né, de um simpósio de educação, né, em computação, então as ferramentas, o primeiro objetivo, né, a primeira meta, né, a se direcionar é como eu educo, né, como aplico isso para ensinar e aprender. Bom que vocês estejam com isso, né, em primeiro plano, né, das preocupações. Acho que foi a Se ainda Priscila. temos... Ah, tá. Acho que foi um comentário, né? E isso é questão de entender os alunos na hora de gamificar, né? Para não distraí-los, né? Assim, engajá-los, que é o objetivo que você colocou bem claro lá no artigo. Sim. Eu vou aproveitar, se ainda temos tempo, de colocar uma pergunta que pode ser para os dois responderem, no caso, né? Uma pergunta assim mais genérica, se eles já pensam, já estão tentando validar essas ideias, né? Caso essas propostas, né? Com seus... A gente aqui na informática fala muitos usuários, né? Mas com seus públicos-alvos, no caso, né? Então, e como que, se já estão validando, fazendo algum teste, alguma coisa assim dessas suas ideias, como que está sendo essa experiência, como que está, enfim, aí pode ser para os dois. Bom, como eu disse, a gente pensou em um mini curso, né, para após esse mini curso a gente disponibilizar essas ideias, né, aos professores, né, daqui da região. Que eu moro aqui em Santa Mara, então a gente pode trazer várias histórias sobre a nossa regionalidade, sobre as nossas culturas, dentro dessa contação de histórias. E quem sabe, né, com o Rafael, né, deu a ideia do site. Bom, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Porque, assim, quando o professor Leandro ele falou, né, ele se reportou sobre, né, como a segunda pergunta, né, como eu estruturar. E eu fiquei pensando, pô, a partir do momento que eu estruturo, né, que eu pense em como fazer, né, algo estruturado, eu também tenho a possibilidade de pensar em erros, né? Então, a aprendizagem pensada em erros dentro de uma gamificação, como seria? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Não, eu falo assim, por exemplo, você vai fazer uma atividade, vamos pensar. Uhum. Você está aqui, vou pensar dentro da sua área, né? Que você é da área de computação, né? De ciência da computação ou engenharia da computação? Sistemas de informação. Pronto. Vamos pensar que você esteja lá na engenharia fazendo alguma coisa em engenharia de software ou metodologias de desenvolvimento ágeis. E aí você vai fazer uma atividade. Bom, e aí esse aluno, ele que está ali, e ele, sabe, ele fez um joguinho, e esse joguinho, baseado na gamificação, né, que é a estruturação de jogos, no ambiente de não jogos, né, trazer a mecânica dos jogos. E aí ele erra. Como é que seria você trabalhar? Sim, no caso, na nossa visão da plataforma, no caso, não seria jogo, no caso, não tem, no caso, as atividades que seriam, no caso, disponibilizadas, respondidas, digamos, seriam as técnicas. Então, por exemplo, assim, a técnica de entrevista lá no momento de empatia, aí vai ser, por exemplo, assim, disponibilizado como foi feito essa entrevista. Quais foram as perguntas que o grupo, né, que daí seria um grupo, utilizou e as respostas daquela, a fim de um registro. Mas claro que a nossa ideia também é que o professor tenha acesso a esse material que o aluno submeter, no caso, para que ele possa avaliar. Por exemplo, fizeram perguntas, vamos supor, nesse sentido, perguntas muito superficiais que não conseguiram atender, então que o professor possa dar um feedback a essa atividade que foi realizada. Então, claro que possam ter erros, possa até ter, por exemplo, o envio de um arquivo em branco, e aí o professor vai dizer, tá, não pode, no caso, né?
E aí também que entra nisso que a gente precisa pensar como que vai ser a gamificação nesse sentido. Se, por exemplo, a gamificação vai ser na hora do envio, se a gamificação vai ser na hora desse feedback, que o professor vai dizer, você pode receber uma gamificação porque ficou ok, ou você não, você enviou em branco, você não vai poder gamificar alguma coisa que não está certa, no caso. Então, como não é um jogo, não tem, digamos, isso assim de tipo, fez errado e pronto, sabe? Tipo, na hora o sistema vai dizer que está errado. Precisa dessa avaliação do professor, né, do material, para ele poder dar esse feedback de melhoria para o aluno, né? Até porque se só submeter e não tiver feedback, também não vai ter esse aprendizado concreto, né? A pessoa vai poder achar que está certo e não realmente não está. Então, tem essa a gente pensa, no caso, né, nessa possibilidade de ter um retorno do professor a cada atividade. Pelo que eu entendi, então, assim, é como se fosse perguntas e respostas, né? Como ele realiza uma tarefa e o professor dá aquele feedback. Isso? Agora, assim, onde entraria o engajamento aí? O engajamento, no caso, seria aí que a gente não tem ainda muito embasamento de como que a gente vai aplicar, a gente não definiu como vai ser aplicada essa gamificação, mas a gente acredita que seria nesse sentido de, por exemplo, assim, se você só fizer uma tarefa, ok, tipo, talvez você faça, talvez você não faça, mas se tem aquela coisa, você vai fazer uma tarefa, você vai ganhar X de experiência, por exemplo, se colocar uma história, não sei, isso que a gente ainda não definiu como que a gente vai aplicar, se a gente vai contar uma história, vai ter alguma coisa mais lúdica, ou vai ser algo só de pontos, ou tipo, por exemplo, assim, que existem aplicativos gamificados, por exemplo, Duolingo, né, que daí a gente faz lá uma atividade e ganha, você ganhou tantos cristais. Então, nesse sentido, a gente ainda não sabe como que vai fazer isso, mas a gente espera que seja nesse sentido de oferecer algo, uma experiência, né, diferente para que a pessoa tenha o interesse de realizar aquela tarefa, não também assim só realizar por realizar, mas que algo que desperte mais a vontade dela realizar. Entendo. Porque precisa despertar o interesse, porque se não Isso, desperta o interesse, o estudante ele não vai querer realizar. E como isso, você disse, realizar por realizar não faz sentido. Então, a gente isso. precisa dar sentido àquela atividade, trazer para aquela realidade daquele estudante, para que faça sentido e, ao final, ele tenha um aprendizado significativo. Mas eu Exato. gostei muito, viu? Muito Obrigada. obrigado e desculpas aí pelas sequências de perguntas. Capaz. A gente veio aqui para isso. Aí só ficou o Ricardo para responder, não foi? Eu vou responder rápido aqui. A gente está tentando essa parte mais de retorno automático para o estudante, feedback, é um material que a gente desenvolveu esse ano, então estou disponibilizando para os estudantes já, né, que estão fazendo 3 disciplinas que eu estou lecionando em 3 áreas diferentes, né, aprendizado de máquina, a parte de introdução com alunos de calouros e uma parte com alunos do meio do curso. A gente está escrevendo um livro também com o professor de São Carlos, de Introdução à Lógica Digital, e a gente está embutindo no livro, o livro está todo sendo escrito no Colab, exercícios também com autocorreção, e tem um aluno fazendo um trabalho final de curso para melhorar essa acessibilidade, essa parte de monitoramento, porque, igual vocês comentaram, o importante é saber se está funcionando ou não, se está tendo engajamento ou não, e aí, se você dá um exercício que o estudante pode clicar lá e resolver, mas será que ele está fazendo mesmo? Será que ele está gastando muito tempo, pouco tempo? Então, não é, igual eu falei, bisbilhotar, mas é pelo menos ter um feedback para ver se aquela ferramenta, aquele exercício que você elaborou foi útil, ele gostou de aquele exercício, por exemplo, dar um desafio, aí ele resolve, aí aperta de novo, parece uma outra questão, ele faz outro desafio. Aí você vai ter essa noção por estudante, por questão, e aí você consegue ter uma avaliação, mesmo às vezes anônima ou não, mais quantitativa, né? Se está tendo esse engajamento, se aquele material está sendo útil ou não. Vou dar um exemplo, por exemplo, amanhã eu vou dar uma prova, uma coisa que eu sei que tem engajamento, eu faço vídeos, né? Igual
foi uma ideia que sugeri para a ideia muito bom que o Leandro colocou. E meu canal do YouTube, ele bomba na véspera da prova, que eu olho lá e eu sei que eles estão assistindo, e eu sei qual vídeo eles gostaram mais ou menos, no sentido que eles assistiram mais um assunto ou outro. Então, você tem um retorno que aquele vídeo, né, com uma resolução de um problema, foi útil, né, foi assistido, etc e tal. E agora, quando você propõe um exercício, esse exercício é assíncrono, né, como é que você vai saber se o aluno fez ou não fez, que horas que ele fez, né? Se todo mundo fez na mesma hora, um logo fez logo depois do outro, você já pode saber que às vezes um passou para o outro, né? Então, assim, não que você vai querer inferir isso, mas ter algum retorno, né? Se aquele material está sendo útil ou não, para você poder melhorar aquele material e esse desafio de como apresentar, né, a educação, que eu acho que a gente fica fazendo muitas ferramentas, né? Mas o mais difícil é esse engajamento. Eu acho que quem quer muito a sensação que eu tenho quando você faz mais opções, eles vão se engajar mais, e os que não querem, a gente não consegue fazer nada. Eles não querem, esse que é o grande desafio aí da educação, é como engajar os que não querem. Que os que querem, quando se desenvolve ferramenta para engajar o que quer melhora mais ainda. E o gap, né, a distância cada vez está maior, e você não sabe. Mas uma coisa que eu estou notando nos estudantes novos, dando esses desafios, que agora com essa alta da inteligência artificial, a computação, né, ela está muito motivada. Então, os estudantes estão motivados por desafios. Então, eu acho que o engajamento agora está sendo bem maior do que nos anos anteriores. E é um momento meio ímpar, né, da educação na computação conseguir progredir bastante, porque está tendo muito interesse dos alunos, né, nesse desafio de querer aprender, querer perguntar, né? Eu acho que está bem interessante, e os cuidados que vocês colocaram aí também. A gamificação é legal, né, mas não pode distrair o objetivo, né? O objetivo é aprender e não ganhar estrelinha, né? Perfeito. Né? Então, assim, a gente, né, já está no horário, passamos um pouquinho, 3 minutos, né? Então, além da prorrogação que já estava prevista. Então, estamos chegando ao fim dessa sessão número 3 do Laboratório de Ideias, do nosso Educomp 2023. Foi um prazer estar com vocês, parabéns, né, a todos os autores e autoras aí que apresentaram seus trabalhos, e permitir a gente conhecer um pouco mais dos resultados produzidos pela nossa comunidade. Né? Então, confira a programação no site da Educomp, nós temos aí mais 3 dias, né, até sábado, e continue conosco até a próxima atividade, pessoal. Né? Vamos rodar a vinheta. Boa noite.